Pronto, já está gravando já. E aí eu só queria pedir para a professora para a gente deixar registrado que a professora, pergunto, né, se a professora está ciente de que a gente está gravando tanto o áudio quanto o vídeo e se a professora também disponibiliza a gente usar, autoriza a gente utilizar esse material tanto para pesquisa quanto para a realização de um possível mini documentário para exibir no evento em junho, né? Certo, eu estou Tudo de bem? acordo, estou de acordo. Eu só iria pedir o seguinte, vocês puderem me enviar esse material, para mim é Claro, importante também para as minhas pesquisas, seria interessante, tá bom? Claro. ótimo. O Então, material na íntegra, né? Da material nossa na conversa, íntegra você diz. é Tá. legal, Então, realmente poderia ser interessante. Pode deixar. Sim, vocês começam, começo eu. Eu começo. Eu primeiro agradecer a você, Cristina, por ter topado essa. A gente acredita que né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, não é mole essa disponibilidade, né? A gente está numa correria louca aqui na UFBA agora para voltar com o semestre remoto, sem entender direito como é que vai funcionar, como é que vão ser as coisas. Então, obrigado pela disponibilidade em contribuir, né? A organização do evento também está passando por essa turbulência, a gente teve que adiar, então é uma coisa que nova para todo mundo, que esses momentos de encontros pelo menos nos fazem um pouco mais próximos, né? Mesmo virtualmente. Sem dúvida, sem dúvida. Não, tá, Então eu tá um vou. momento difícil, sim. Eu não concordo com você. A gente passou o primeiro semestre na USP, a gente deu aula e não é nada fácil. Eu Hum, tenho falado com todos os meus amigos das federais que estão voltando, estou dizendo, olha, não é nada fácil, não é nada, não é banal. a gente não, nem mesmo questões de evasão, a gente não tem noção, né, da quantidade de alunos que vão voltar, como é que vai ser, Olha, né? no nosso caso não houve evasão, mas em todo caso, acho que também já são passados 6 meses, então a gente não sabe também o que Isso. aconteceu nesse período, né? A gente vai descobrindo aos poucos agora, É, né? Porque sem dúvida. muitos estudantes não estão nem respondendo às pesquisas, então vai ser um desafio. Então, Uhum, agradecer de novo. Vou explicar um pouquinho o desenho da pesquisa e já emendo na primeira pergunta. uhum, Paralelo à organização do evento, a gente está realizando essa pesquisa coordenada pelo professor Washington Drummond, que é um historiador da UNEB, sobre o primeiro seminário, né? uhum. E a gente está chamando de história intelectual, trabalhando em cima de várias entrevistas com os participantes da primeira edição e tentando estabelecer relações entre esses atores, programas institucionais e a emergência desse campo, né, disciplinar que é a história urbana no Brasil, tentando entender um pouco como se deu essa construção do evento e também dessa discussão histórica, né? A gente entende que havia uma série de programas e uma série de trabalhos que lidavam com a questão da cidade no Brasil até final dos anos 80, mas há de alguma maneira uma mudança de chave nesse seminário, em torno desse seminário, com a questão da modernização, né? Então, esse primeiro bloco de perguntas é um pouco para você comentar desses bastidores do evento, né? Como é que se deu essa institucionalização, quais eram esses agentes, como é que a sua memória trabalha um pouco sobre a relação com a AMPU, da construção do primeiro seminário, né? Uhum, Como é que ele surgiu. uhum, certo. Então, bom, primeiro agradecer, tá, poder participar dessa memória coletiva, dessa construção da história dos seminários, da história desse campo, que eu acho que teve um momento de inflexão importante com o primeiro seminário, né, o primeiro seminário de História Urbana. Me voltar foi difícil, porque inclusive me fez ver quantos colegas que a gente perdeu nesse período, né, que estão ausentes, alguns de fato já não estão conosco. E eu queria procurar entender, ou procurar conversar sobre o contexto desse seminário, né? E se vocês me permitirem, eu vou voltar um pouco no tempo, porque me parece, se a gente atentar tanto para a organização do seminário como para os expositores, para os conferencistas, a gente pode perceber que há
é toda uma geração que está ali, né? Uma geração que está se formando desde os anos 70, né? E lembrar o contexto turbulento que foram esses anos 70 e 80 para a gente entender o que significa esse ponto de inflexão, o que significa esse momento. Então, esses programas de pós-graduação, de quais muitos dos que participam ou eram docentes ou eram alunos, estão sendo formados no início dos anos 70. E num contexto de ditadura, num contexto em que a questão, essa relação entre planejamento e desenvolvimento era um programa de governo, né? Então, essa mudança que vai se dando gradualmente nos anos 70 nos ajuda a entender quais são os desafios que estão colocados no final da década de 80 e início dos 90, que vai, de uma certa forma, dar um outro impulso para as pesquisas urbanas e dar um outro sentido, né, teórico, de método, de objetos, de postura do pesquisador. Quer dizer, eu acho que tem uma série de questões que esse seminário, de uma certa forma, está apontando e que vão se desdobrar nas décadas seguintes, né, com outras mudanças, que a gente vai tentar falar sobre isso aqui. Então, o que eu queria dizer desse contexto é um pouco a gente lembrar como que foi se dando essa transformação, né? Eu queria colocar algumas questões nesse sentido, né? Então, eu falei da formação dos cursos de pós-graduação, lembrar que essa formação, as faculdades estavam desmontadas por toda a série de aposentadorias precoces, expulsão de docentes, docentes que tiveram que de fato se exilar. Então, houve um desmonte e uma nova configuração do ensino. Eu estou falando especialmente de arquitetura e urbanismo, que me parece, o núcleo central desses seminários. E como é que isso vai se refazer e vai se modificar, e onde se dão os primeiros sinais? É justamente com a emergência de alguns centros de pesquisa. No caso de São Paulo, a gente tem o SEBRAP, tem o SEDEC, que estão formados por docentes da universidade, mas também por professores aposentados prematuramente, e alguns que não estão, de fato, no exílio, mas estão, de uma certa forma, abrigados por esses centros. É interessante de entender, inclusive, o papel que esses centros tiveram nessa reunião de intelectuais, de profissionais e de concepção de uma nova pauta, né? A gente em São Paulo, mas acho que não só em São Paulo, mas acho que no Brasil, pontua um estudo do SEBRAP como uma mudança de rumo no entendimento quais questões da cidade, que foi o São Paulo Crescimento e Pobreza, né, que foi uma encomenda da Arquidiocese de São Paulo e que vai colocar essa questão urbana em outros termos, né, vai entender a questão urbana em outros termos, e que vai propiciar uma agenda de pesquisa e uma agenda de questões, e uma agenda de novas relações e de novas referências teóricas já no final dos anos 70. Quer dizer, toda a questão dos estudos de segregação, os estudos sobre a relação entre centro e periferia, a questão dos movimentos sociais, né, que é forte já no final dos anos 70, que está relacionado com a emergência dos novos, a configuração de novos partidos políticos, e que isso vai estar presente no início da década de 80, né? A década de 80, me parece que já está com uma configuração muito diferente do que foi a década de 70, mas a gente só entende a década de 80, de fato, se a gente perceber esse movimento dos anos 70. A ANPUR, que eu acho que tem, de fato, como vocês apontam, tem uma relação muito forte com o Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Ela está sendo organizada no início dos anos 80 pelos alguns programas de pós-graduação, mas ela fica como se tivesse um pouco adormecida. Ela existe, mas ela ainda não está atuando, ela não tem um papel de protagonista nesse sistema que está se montando de pós-graduação, de pesquisa
e ensino de pós-graduação. E é exatamente no final dos anos 80 que começam a acontecer seminários organizados pelos docentes do IPUR, principalmente Martins Boca e Carlos Weiner, que vão que vão convocar pesquisadores não apenas desses programas, mas de outros programas e de de ONGs. Eles ampliam, de fato, a participação nesses seminários, dois seminários que foram pequenos, que foram organizados por eles e que foram animadíssimos. Virava a madrugada discutindo regimento, discutindo temas, propondo questões, e eu acho que ali se constituiu, de fato, a ANPUR, né? Os estudos urbanos estavam muito abrigados na ANPOX, numa seção temática da ANPOX, mas com a organização, com essa nova organização da ANPUR, até esse grupo, de uma certa forma, foi diminuindo, né? E a ANPUR foi ganhando outra dimensão. E o seminário de 89, que foi feito em Águas de São Pedro, ele já tem essa nova dimensão, já tem chamada de trabalhos, já tem sessões que começam a ter, então, uma certa regularidade, quer dizer, começam a adquirir temáticas importantes que estão refletidas as pesquisas que estão sendo feitas nos diferentes programas, né? E aí é interessante porque a gente já vai perceber temáticas que estão sendo abordadas na década de 80, nos estudos urbanos principalmente, que é a questão dos serviços urbanos, a questão da promoção fundiária, promoção imobiliária, com uma perspectiva histórica. Isso que é interessante, porque ali está sinalizando que essa questão de uma perspectiva histórica é importante, é uma questão importante para ser abordada, para ser entendido o campo dos estudos e se pensar formas de atuação, porque a gente nunca, é impossível de pensar a área, principalmente o campo da ANPUR, sem entender que é um campo de conhecimento e é uma área de atuação profissional, né? Ela tem essa questão da intervenção muito clara, ela tem esse papel de formulação política, né, política urbana, política regional, bastante evidente, bastante importante. E a questão de uma perspectiva histórica está introduzida claramente nesse seminário da ANPUR, o seminário de 89. No seminário de 91 já existe uma sessão sobre a questão, né, que já tem a perspectiva histórica, já tem a história como método. Então, entre esses dois eventos, nós temos o seminário de Salvador, né? E esse seminário de Salvador, que teve uma presença muito significativa de arquitetos urbanistas, que teve uma presença dos historiadores, que foi fundamental, de geógrafos, né, Newton, Maurício de Abreu, economista, o Miltinho, e esse seminário, ele ainda cabia no auditório da UFBA, me lembro muito bem do primeiro seminário, nós todos lá reunidos, e ele cabia, eram sessões únicas, né, quer dizer, essas coisas que os seminários de pequeno porte permitem e que, de certa forma, estimulam um debate mais coeso, um debate mais que permite a expressão de conflitos, que permite algumas divergências, os debates, enfim. Então, esse primeiro seminário teve esse caráter muito inovador, muito interessante e muito importante, e que já ali estavam colocadas questões que vão ser debatidas em seguida, né? A primeira questão, como vocês apontam, é a questão da história urbana, chamar esse seminário de história urbana, o que já foi revisto no segundo seminário, né? Certamente outros colegas já devem ter falado sobre isso, né? Eu me lembro muito bem o Mancho, Carlos Roberto, ele tem uma precisão muito grande em termos do uso de termos. Eu acho que o papel dele foi muito importante nesse início, em algumas questões que foram colocadas. Uma delas foi essa questão de história urbana e a proposta de se tornar um seminário, de se focar
na questão da história do urbanismo, da história da cidade e do urbanismo, que são dois campos muito diferentes, diga-se lá, muito complementares, mas muito diferentes. São trajetórias muito diferentes. E eu acho que isso seria interessante de pontuar, quer dizer, como é que se organizou, a partir desse seminário, um campo de estudos. Na realidade, se organizou nos programas de pós-graduação, e para isso a gente tem, ou tinha, né, um sistema de pós-graduação muito ativo, que se organizava em eventos, que havia uma sustentação para a participação. Isso era muito importante para que se realizassem com regularidades, que se programasse a participação, que se produzisse para essa participação, enfim. Então, nós temos todo um meio acadêmico, um meio científico, um meio acadêmico, que se organiza muito fortemente nesse período. Já estava acontecendo, a gente não pode esquecer que a Ampox já estava muito bem organizado, outras associações, mas eu estou falando agora muito nesse campo de estudos urbanos e regionais, que tem por um centro de organização muito importante, e o Seminário de História da Cidade e do Urbanismo vai ser parte desse novo cenário intelectual, desse novo cenário acadêmico, né? E a regularidade com que ele foi sendo realizado, quer dizer, vocês vejam, não houve a cada 2 anos, e havia de uma certa forma, começa a haver uma regularidade, uma circulação na organização do seminário, que é super importante, porque, de toda forma, ativa, né, os programas locais, ativa aqueles professores, aqueles pesquisadores, e que vai fazer com que com esses 30 anos, tenha se organizado uma rede nacional, né? A gente pode dizer com segurança de que há pesquisadores sobre a história da cidade, sobre a história do urbanismo, que se conhecem, que têm essa produção de uma certa forma, né, veiculada, discutida, referenciada, agora com certos momentos não mais com a mesma importância, mas a gente tem isso em termos nacionais, o que é raro, o que é muito raro, né? Recentemente, quando a gente fez, o ano passado, nós lançamos o livro, a rede de pesquisa da qual eu participo, que é sobre urbanismo no Brasil, a gente lançou um livro sobre os anos 60, né, sobre a questão de urbanismo e política, e abordando a década de 60 no Brasil. E quando foi feito o lançamento em São Paulo, o arquiteto Adrian Gorelick fez uma fala que foi muito bacana. A gente depois publicou essa conferência na revista brasileira de estudos urbanos e regionais, mas ele estava falando de uma coisa que ele notava no Brasil. Ele já tinha me falado isso algumas outras vezes, mas ali ele me citou com muita clareza, como, de fato, o Brasil conseguiu ter, diferente de outros países, que tem, não é que não existam estudos em outros países, mas esses estudos são isolados. O que nós temos, que foi se configurando nesse período, foi um conjunto de estudos que dá conta de uma série de temas, né, que fala sobre os planos, que fala sobre as biografias, que está abordando as diferentes cidades, as mudanças, num largo período de tempo, né? Um período que está seguramente cobrindo do final do século XIX e o século XX, e que, de uma certa forma, permite que se faça leituras e que se faça análises críticas sobre esse campo, e mais do que isso, sobre esse campo de atuação no Brasil, a partir desse conjunto consistente
né, de estudos. Consistente não porque todos caminham no mesmo sentido, consistente porque exatamente se debate cada um desses temas, se expõe, se debate, se continua, se abandona. Então, nós temos um conjunto complexo de estudos elaborados durante esses 30 anos que nos permite olhar e pensar, de fato, o que se deu no Brasil. A gente não está mais falando só de uma cidade ou outra, não está falando de um profissional ou outro, não está falando de um plano, não está falando de uma política, não está falando de uma legislação, nós estamos falando de um conjunto de elementos que constituem a história do urbanismo, né? E a história da cidade, porque não se trabalha de forma isolada uma da outra, né? Então, eu queria ressaltar essa fala do Adriano, porque me parece interessante da gente pensar a partir desse patamar, inclusive, que nessa conferência ele justamente coloca questões para nós, que nos dá uma pauta nova de pesquisa, se está nos dando uma pauta nova de pesquisa, de pensar essa relação, que é uma relação extremamente conflituosa, entre o urbanismo e a política, entre o urbanismo e esse período em que a política aparece de forma muito mais clara, consistente, evidente, nos permitindo fazer certos traços de continuidade, discutindo quais foram as contradições e com muito mais dificuldade entender quais foram as rupturas. As rupturas são muito difíceis da gente entender e da gente problematizar. Mas, de todo modo, o que ele coloca, e eu acho que isso não é para nós, não é para o nosso grupo, é para todo esse conjunto de pesquisadores, é que é possível, a partir desse conjunto bastante consistente, a gente pensar e a gente refletir e a gente propor novas pautas, exatamente por causa disso, né? Em seguida, eu queria lembrar que, em seguida ao seminário, antes que fosse antes da publicação, que depois foi publicado na íntegra, o primeiro seminário, nós publicamos um número da revista Espaço e Debates. A revista Espaço e Debates também é desse contexto dos anos 80, né? Ela não sei se todos conhecem a história, mas quem aparece, quem é criado primeiro, é o Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos, o NERU, que é um grupo de estudiosos que fazia pós-graduação na GV e que organiza esse centro um pouco no mesmo sentido do SEDEC, do SEBRAP, e propõe uma revista, propõe um periódico, e a revista teve muito mais êxito, muito mais continuidade do que o próprio NERU. Nós tentamos várias vezes fazer pesquisas, não tivemos muito sucesso na continuidade dessas pesquisas. Mas a revista, sim, a revista foi uma revista que foi organizada em outros termos do que as outras revistas, quer dizer, ela refletia de fato esse campo dos estudos urbanos, tanto que a primeira, números, tem a questão dos movimentos sociais, das práticas urbanas, não eram os movimentos sociais que faziam parte das práticas urbanas, e outro núcleo que era um núcleo mais teórico, né? Lembrando que naquele momento a gente estava ainda, né, sob influência, sob uma discussão crítica da contribuição da escola de sociologia marxista francesa, que tinha, de uma certa forma, sido lido esses autores, não apenas pelos brasileiros, mas era uma circulação internacional desses referenciais teóricos, e aí no início dos anos 80, justamente, o que está se fazendo é uma leitura crítica desses autores, e a revista trará já desses primeiros números algumas discussões nesse sentido, alguns balanços, entendendo como é que se deu essa apreensão dessa referência teórica. E logo em seguida ao seminário de Salvador, nós publicamos um número da revista que foi o número 34, que era sobre cidade e história, né? E ali estão publicados a conferência do Christian, alguns dos artigos que foram apresentados, não todos, naturalmente, e alguns depoimentos. E eu acho que esses depoimentos que são bastante interessantes
para a gente discutir a segunda questão que vocês me colocaram, que é a questão da história. Não sei se você quer falar. Vocês precisam interromper? Tá pronto. Fica sempre um pouquinho tenso de cair, mas tá... Muito. Tá... Aliás, tome muito cuidado com isso para dar aula, porque a gente gasta mais tempo com o computador, com o programa, com a rede que não funciona, com o aluno que não consegue ouvir, do que com o conteúdo da aula. É sempre um momento de tensão. Mas tá ótimo, o áudio também tá bem bom. A gente tem enquanto a gente estava se reunindo fisicamente, né, estavam circulando alguns documentos que a gente encontrou no arquivo do professor Marco Aurélio, e um deles era uma ata do terceiro ANAMPU com uma sugestão da Ana. Não sei se você conhece isso, uma sugestão da Ana Clara, provavelmente numa dessas madrugadas de regimento e de discussão, ela sugerindo a criação de um grupo de história urbana, né? Isso em 89. Em 89. Esse é o Seminário de Águas de São Pedro, né, o de 89. E é muito interessante ver que existia essa discussão em Salvador muito relacionado com o passado, né, da cidade colonial, dos centros históricos e os impactos da modernização, né? Então, tem um conjunto de discussões aqui. Sim. Foi? Só um pouquinho, tá salvando. Podemos continuar, pode fazer a pergunta. Então, nesse segundo bloco de questões é um pouco isso. A gente na pesquisa partiu dessa premissa de que haveria uma aproximação entre os campos da história e o campo da arquitetura e do urbanismo, né? O seminário apresenta essa dimensão bastante interdisciplinar, que a gente pode comentar um pouco mais à frente, mas a gente partiu dessa premissa de uma aproximação com o campo da história, né? Ao longo da investigação, a gente tem descoberto que tem uma relação, sim, com o campo da história, mas a aproximação maior é com os geógrafos, né? Com o campo da geografia, inclusive histórica, né? A presença do Milton, do Maurício. E aí a gente está tentando entender, e a pergunta vai nesse sentido, como eram essas circulações, que metodologias em relação aos documentos se trabalhava, quais eram os autores ou teóricos da história que se circulavam em torno do primeiro seminário, que contribuíram, né, para essa circulação e essa aproximação entre o campo da história e o campo da arquitetura e do urbanismo, né? Então, nesses depoimentos, por isso que acho que o número foi interessante, porque os depoimentos que foram, que a gente organizou para esse número da 34, número 34 da Espaço e Debates, a gente convidou alguns historiadores, né? Um deles é a Estela, que estava presente no seminário, né? E a Estela justamente falou sobre as portas da cidade, foi o tema que ela abordou, que teve um impacto muito grande, porque a Estela é uma historiadora que passou a circular, acho que ali foi a sua primeira participação, que passou a circular no meio dos arquitetos urbanistas, inclusive adotando como objeto, né, algumas questões que estavam sendo tratadas. Ela, por exemplo, ela está estudando um urbanista paulistano, o Anhaya Mello, e que ela explora os arquivos, ela dialoga, ela participa, ela tem esse papel extremamente importante desde o primeiro seminário e continua muito ativa, tanto em termos de organização de um grupo de estudos, como também de participação nesses seminários. Ela é uma voz importante nesses seminários. A gente convidou-a para esses depoimentos. Nós convidamos também o Dedeca, né, o Edgar Dedeca, o Nicolau Sevicenko, Edgar e Estela da Unicamp. O Nicolau foi da Unicamp, naquele momento era da USP, infelizmente ele já faleceu, e o Nestor, que era um professor de urbanismo de urbanização na Faculdade de Arquitetura da USP.
E eu acho que naqueles depoimentos, eu não vou repeti-los aqui, mas eu acho que eles ficam como referência, algumas questões que eles levantaram foram justamente, e eu acho que a fala do Dedeca explicita isso com muita clareza, e por isso que eu estava insistindo que a gente, um olhar mais atento de como eram abordados nos primeiros seminários, nesse da Ampur, mesmo no seminário da História da Cidade, como é que foram abordados esses temas. Quer dizer, eles são abordados numa perspectiva histórica, né? Mas é muito diferente quando eles passam a ser objeto de uma pesquisa histórica. E é essa que é a mudança qualitativa, e que aí a gente pode dizer, afirmar, que esses campos estão ganhando o estatuto historiográfico, né? Então, eu acho que essa diferença é a diferença bastante significativa que a gente tem que pontuar e que esses seminários conferiram, né? A gente pode dizer que, de fato, nós temos um campo que tem um estatuto historiográfico, tanto história da arquitetura, história da cidade, história do urbanismo, né, que tem esse percurso que vai a partir da história, não é que acrescenta uma perspectiva histórica, ele é construído a partir da história, apesar de nós não sermos historiadores. Então, e esse é o nosso grande desafio, né? Eu acho que é exatamente esse tangenciar em um campo sobre o qual nós não temos formação, né? E que nos desafia o tempo inteiro a discutir método, nos desafia o tempo inteiro a nos colocar qual é a postura do pesquisador. O Giannini tem uma fala extremamente interessante sobre isso, que ele diz que o sujeito está sempre colocado em xeque pelo seu objeto no campo das ciências humanas. Pronto. Aonde vocês acham que parou? Do Dedeca? Comecei a falar sobre o Dedeca? Não sei. Não. Então, peraí, deixa eu voltar pro... Sim. E acho que caiu por aí. Então, ele... Professora, a gente não está ali vendo. Desculpa, peraí, provavelmente devo estar... eu tirei o vídeo. Tá, não quer tirar o nosso vídeo, não? Para ver se é a conexão? Não, para mim não tem problema se interromper, eu gosto de ver vocês. Então vamos ficar assim. Tá bom. Aliás, é o grande problema de dar aula online, né, que a gente não vê. E o pior é o seguinte, tá ok, se eu até ver o aluno, só que ele não está olhando para você, ele está olhando para a tela, então também é uma relação bem mais complexa. Mas, o que eu queria falar da fala do... essa questão, quer dizer, eu acho que essa questão de história, então, é uma questão importante. Tem essa fala do Giannini me parece interessante, né, de entender que o sujeito é colocado em xeque pelo seu objeto, né? E aí, por que nós fazemos? Porque é o que nós sempre nos perguntamos, quer dizer, por que nós estamos... por que é através da história que a gente tem que entender o nosso campo, né? Essa é uma questão que nos coloca sempre, né? Tem uma fala bonita também que o Antônio Cândido faz numa introdução do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né? E ele fala sobre o que ele está falando sobre o livro, sobre o caráter pioneiro do livro, e ele fala uma questão, eu vou até ler para não errar. Ele diz o seguinte, que no livro do Sérgio Buarque, que o método repousa sobre um jogo de oposições e contrastes que impede o dogmatismo e abre campo para a meditação do tipo dialético. Do ponto de vista metodológico, o livro sugeria que o conhecimento do passado deve estar vinculado aos problemas do presente. E do ponto de vista político,
que, sendo o nosso passado um obstáculo, a liquidação das raízes era um imperativo de desenvolvimento histórico. Eu acho que essa fala do Antônio Cândido tem uma relação muito forte com a questão colocada pelo Renato Giannini, né? Quer dizer, por que nós vamos, por que essa retomada, né, por que a história passa a ser a forma de fazer a pesquisa e de uma certa forma, de construir o campo, né? Nesse seminário que o Christian, no seminário da Ampur que o Christian falou, teve a fala inicial, a gente percebe como houve uma volta à história por uma questão política na França, né? Era necessária os estudos históricos num momento em que um projeto político que estava se constituindo no final dos anos 70 pelos partidos políticos e com a participação extremamente importante das universidades tinha se modificado de forma drástica, né? Então, como que essa... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que em cada momento, para cada pesquisador, em cada contexto, essa questão do recurso à história, ele adquire significados diferentes, mas entendendo que ele passa a ser uma forma de construir esse conhecimento, o que torna, de fato, ele diferenciado. Então, eu acho que essa é um pouco no sentido do que vocês estavam perguntando, né? O Dedeca, nesse depoimento, vale a pena retomar, ele está discutindo a questão da memória, né? E já apontando, é muito interessante, porque você veja que é um livro, uma revista de 91, eu acho que ela é contemporânea é um ano depois do seminário, de 91, e lembrando que nesse momento está começando todas as redes digitais, ainda não tínhamos ainda e-mail, não tínhamos ainda toda essa ampliação. Mas ele já estava colocando o paradoxo dessa questão da ampliação de uma memória digital e a perda da memória social, né? Eu acho que essa é uma questão atual extremamente importante, se a gente for passar para entender um pouco quais são os desafios atuais, por onde eles andam. Eu acho que essa é uma questão extremamente importante. Outra questão que foi abordada desde o primeiro seminário, e que é incrível, mas ela volta, ela perturba, tivemos um evento recente em que ela voltou novamente, é toda a questão da circulação das ideias. Ela sempre está presente, ela volta, ela é ressignificada, ela é discutida, ela, de uma certa forma, foi se constituindo uma nova compreensão do que significa essa circulação de ideias, né? Eu acho que, por muito tempo, e é muito curioso, porque se a gente ouvir um pesquisador estrangeiro, ele ainda entende como influência, ele ainda acha que... A gente teve outro dia um seminário que foi exatamente com um pesquisador francês, e o olhar dele ainda é um olhar colonial, não tem isso acho que é muito difícil de se desfazer. Tem que ser pessoas muito argutas e muito críticas, como é o caso do Christian, que conseguem colocar essas questões nos seus devidos termos. Mas eu acho que nós, pesquisadores latino-americanos, conseguimos finalmente reconstruir e desconstruir esse nosso passado colonial, inclusive no nosso campo, né? Então, essa questão, mas ela é importante, quer dizer, entender como essa circulação internacional, o que fez emergir outros campos muito importantes para essa desconstrução, né? A questão os processos, né? Por exemplo, os processos de urbanização têm sido um novo tema importante que tem sido abordado sob diferentes olhares, sob diferentes temáticas. A questão da cultura emergiu muito forte, né?
E ela tá, e aí eu acho que é interessante da gente perceber esse par e passo entre o Seminário de História da Cidade e do Urbanismo e a Ampur, que muito tempo você tinha a sessão, tinha o seminário, no ano seguinte tinha a sessão da Ampur, daí tinha o seminário, e de uma certa forma se construía esse diálogo, essas novos temas, os debates que se tinha sobre a denominação de cada seminário mostravam como que o meio estava discutindo esses temas, mas mais recentemente a Ampur está tendo menos trabalhos no campo da história, né? E eu acho que é muito interessante porque a questão da cultura está vindo junto com a questão dos seminários, dessa questão do olhar histórico. Isso está acontecendo na Ampur, está acontecendo na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, o que me parece importante para a gente entender quais são a sinalização de outros rumos, né? Quer dizer, que estão aí pressionando para que nós, a inclusão de outros temas, a inclusão de outros olhares, outros métodos, outras referências. Me parece que isso está bastante sinalizado, né? E que eu acho que sem dúvida, alimenta muito todas as renovações, né? Então, eu acho que essa é uma questão extremamente importante de sinalizar. Então, isso se inclui a questão das mulheres, ou seja, todas as questões de gênero, se inclui as questões raciais, que hoje estão sendo problematizadas de uma outra forma, com a participação evidente, forte, muito mais numericamente, muito mais expressiva, qualitativamente mais expressiva, de pesquisadores negros, de pesquisadores e pesquisadoras, né? Lembrando da questão de gênero também, mas isso tudo está, de uma certa forma, trazendo novas questões, novos olhares, novas abordagens. Eu acho que isso é importante de pontuar, porque é uma novos caminhos aí que estão sendo colocados. Para finalizar, houve um desafio de vocês a partir da questão do Mancha, né, no último depoimento, e eu retomei também aqui uma questão colocada pelo Cristian naquela conferência, que ele coloca a questão da crise, né? Os tempos de crise que nós estamos enfrentando e de que forma que a gente vai os abordar, né? E, quer dizer, não há dúvida que há uma crise, que nós estamos enfrentando essa crise, né? E ela está atingindo a cidade de forma evidente, está atingindo o território de forma evidente, né? E, sem dúvida, nós estamos discutindo, está se propondo novas questões, mas fica aqui a sugestão, a necessidade que se guarde a memória dos estudos realizados, porque é para isso que também serve a história. Bom, acho que você acabou correndo um pouco as quatro partes, né? Essa última traz muito essa questão da atualização. Uhum. E acho que ele tem um conjunto já que a gente consegue trabalhar. Uhum. A gente está perguntando também aos participantes do primeiro evento se tem algum registro fotográfico, imagem, documento. A gente pediu. Eu vi. Não, eu não tenho. Eu fui procurar nos meus arquivos, mas eu não tenho. A única coisa que eu tenho, mas que certamente vocês têm, é o vídeo que a gente formou com a história de 10 seminários, né? Eu tenho alguns volumes, e que foram depois incorporados no site da Ampur, né? Então, isso foi uma das coisas. Eu acho que tem mais publicações.
fotos eu não tenho, não, infelizmente. Acho que não tem, mas posso olhar novamente, mas acho que não tenho, não. A gente tá... Tá formando um... Não, a gente tá, assim, torcendo para que alguém tenha, porque não tem. Alguma foto, alguma coisa. A Ana Fernandes, foi muito engraçada a entrevista dela, porque a gente questionou uma coisa, porque uma das pessoas que sugere a mudança do nome é o próprio Milton Santos no primeiro, né? No texto ele fala isso. E aí a gente colocou isso, não, mas no primeiro o Milton trabalha essa ideia de que uma história urbana ficaria um pouco impreciso e geraria confusões. E aí a Ana fala assim, não, o Milton fala isso, aí ela fica assim, né, pensativa, aí a gente encerrou a entrevista, dali a 6 minutos no máximo, assim, ela volta. Gente, liga de novo a câmera, eu preciso gravar. Aí ela, olha, eu me esqueci que o Milton falou isso porque eu tava tendo meu primeiro filho. Isso, ela não tava lá! Então eu não ouvi ele dizer isso. Eu me lembro também, porque a Lei nasceu durante o seminário, né? Eu me lembro até hoje, o Milton entrando no auditório e Milton Santos, com aquele jeito ele era muito engraçado, mas ele também conseguia ser muito circunspecto. Fala assim, parabéns, Miltinho. Foi muito divertido. E aí, de fato, acho que a Ana pegou o primeiro dia, acho que ela não conseguiu uma judiação, porque montou todo o seminário. E ela não estava lá, não. Mas foi um debate. E aí eu também tinha esquecido que foi sugestão de Milton, né? Mas foi um debate já no primeiro, tanto que o segundo já tem outro. Mas ele dizia exatamente essa ideia de que era impreciso, que toda a história... Que a história urbana está falando sobre a história da cidade, está falando sobre tudo, né? O que não é urbano, né? E era essa que era a discussão do Milton. Então acho que foi de fato foi uma. Agora não tenho, acho que não tenho foto não, mas posso ainda procurar, né? E acho que eu tenho mais as coisas escritas mesmo. É uma pena, porque agora as coisas estão muito mais documentadas, né? Agora, eu acho que essa questão, e acho que eu esqueci de falar sobre isso, eu acho que, de fato, nós passamos a trabalhar com os arquivos de uma outra forma, né? De uma forma muito mais sistemática, divulgando, que isso são métodos de história, né? Nem são métodos de história, são métodos arquivísticos, né? Eu tive que me haver com isso, porque a gente, inclusive, é o seguinte, não fui só eu, Ana também, né? Trabalhou com um arquivo super importante e nós agora acabamos de lidar com 2 arquivos que estavam, ou seja, você descobre o arquivo, você organiza o arquivo, você disponibiliza o arquivo. Isso foram coisas que a gente foi fazer, que inclusive tem colegas que questionam se isso é nosso papel. Eu falei, bom, mas se não fomos nós que vamos fazer isso, porque o bom é que a gente faz e estuda, né? Então nos dá um bom material de estudo depois. Mas essas questões todas foram de fato, se passou a trabalhar com com outros métodos, né? Isso de vários campos, quer dizer, essa questão dos arquivos nós vamos aprender com os arquivistas, que não são nem os bibliotecários, são arquivistas mesmo, né? Enfim, então tem umas mudanças importantes. É isso dos arquivos, Eliodoro também chama atenção, Mancha também chamou, né? O Eliodoro fala isso, que ele escutava dos professores, no caso o próprio Diógenes Rebouças, sobre os projetos, mas desse registro oral, né? E aí quando ele foi no projeto, quando ele acessou os arquivos que estavam em condições deploráveis, né, de manutenção, teve de fato essa transformar em história. E vai transformar, mas quer dizer, esse cuidado, eu acho que o cuidado no sentido de recuperar, porque aliás, tem uma perda muito grande, né? Então acho que no momento em que a gente ele se torna objeto de estudo, ele já adquiriu outra importância, né? Já se passa a de alguma forma conservar e depois organizar e disponibilizar. Então tem um trabalho aí importante de recuperação. Professora Cristina, agradecer de novo imensamente a generosidade. Obrigada a vocês. E essa fala acho que nos ajuda muito. Uma outra pesquisa paralela do Washington é sobre a história do estruturalismo no Brasil. E tem algumas questões, elas atravessam essa fala. Eu acho que ele vai ficar muito feliz
de encontrar essas relações. Eu acho que é bom a gente se encontrar. Então tá bom, gente, foi um prazer estar com vocês. É nosso. E a gente disponibiliza depois a íntegra. Eu gostaria muito, né? Eu vou confessar com vocês que eu me dou pessimamente com essa ideia de ser entrevistada. Eu fui adiando o que eu pude com o Ramon, você me desculpe, mas eu ser gravada, essas coisas todas me deixam muito constrangida, né? Mas enfim, eu achei que era muito importante participar. E a gente agradece. Obrigada pela oportunidade.